Olá, seja bem-vindo ao Fute Cult, etc. Eu sou o Bruno Cabral e hoje estamos aqui com um programa especial, no formato pró-isolamento social, se é que isso ainda existe, né? E, como sempre, estou aqui com o meu parceiro aqui do canal, Wanderson Oliveira. E aí, Wanderson, fala. Fala, Brunão, tudo bem, cara? Estou em casa também, respeitando esse isolamento social, esse finalzinho que parece, né, de isolamento social, porque já vai ter futebol aí, já as coisas estão voltando. E hoje a gente vai fazer um programa especial sobre o Maracanã, sobre os 70 anos de Maracanã. Isso, a gente reuniu um time de craques aqui do jornalismo, aqui dos bastidores, né? Que a gente nunca sabe aí, mas essa galera aí é que faz essa televisão aí que a gente costuma, que a gente gosta de assistir. Né? Então, estão aqui virtualmente com a gente o nosso já conhecido André Pinto, da nossa série sobre os atacantes da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Fala, André, seja bem-vindo. Um prazer, mais uma vez, compartilhar com os amigos, agora com mais dois especiais aí, amigos. Muito bom falar de Maracanã com uma galera poderosa aí. Quem também está aqui com a gente é o João Pedro, né, que é o caçula aqui desse nosso time. Fala, João. Fala aí, galera, beleza? Uma honra, amigos, estar aqui com vocês nesse programa que eu acompanho sempre nas redes e falar um pouco sobre Maracanã e falar sobre futebol. Acaba que é um pouco de diversão no meio dessa final desse isolamento social, né? E por último, e não menos importante, nosso amigo Renato Souza. Renato, tudo bom? Tudo bem, Bruno? Prazer receber esse convite seu e do Wanderson. Estou aqui para falar de Maracanã, que eu considero a minha segunda casa. Mais de 40 anos frequentando esse estádio maravilhoso. Bom, então vamos lá. O Wanderson vai falar um pouquinho antes sobre a história, né, do Maracanã, aproveitar os dotes dele de historiador. E é isso, Wanderson, contigo agora. Bom, galera, vamos lembrar aqui os 70 anos de Maracanã, vamos lembrar como é que foi esse processo, né, de construção do Maracanã. A gente precisa lembrar como é que estava o mundo até 1950. O mundo tinha saído da Segunda Guerra Mundial em 1945, né? Um conflito que foi de 1939 a 1945, e ficou nesse período sem Copa do Mundo. E decidiu-se que a próxima Copa do Mundo seria na América do Sul. A Argentina entrou também nessa disputa para sediar a Copa do Mundo. No final, o Brasil ganhou. Já era um projeto desde 1938, que o Júlio de Mello, que era o presidente da FIFA, tinha de trazer a Copa para o Brasil. E discutiu-se como se faria uma Copa do Mundo no país. Naquele momento, você tinha os 4 grandes, cada um com seus estádios, cada um com seus campos, né? O Flamengo jogava na Gávea, o Fluminense em Laranjeiras, o Vasco em São Januário, desde 27, né? E o Botafogo tinha o estádio dele, General Severiano. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, naquela época, a população do Rio de Janeiro, em 1950, pelo que se tem notícia, era de 2 milhões de pessoas. Então, você não tinha uma necessidade, até aquele momento, de um grande estádio. Não tinha por que você ter um grande estádio. Só que com uma Copa do Mundo, o jornalista Mário Filho, que era o fundador do Jornal dos Esportes, irmão do Nelson Rodrigues, ele começa uma campanha para a construção de um grande estádio municipal. Só que ele encontra adversários nesse embate, que o principal foi o Carlos Lacerda, que era o vereador da cidade do Rio de Janeiro, que era contra isso. Mas ele convenceu os vereadores a construir o estádio. Em 1948 começa a construção. O estádio custa, eu anotei aqui, 250 milhões de cruzeiros, que hoje seria, pelo que eu li, mais ou menos 200 milhões de reais, mais ou menos, pelos dias de hoje, né? Tirando correção e tudo mais. Ele ganha esse embate e aí agora vai se decidir onde vai ser construído. Então, tinham várias propostas. O local onde hoje é o Maracanã era o antigo Derby Clube, só que ele já estava desativado. Desde 1932, o Derby Clube já estava desativado. Então, faz uma eleição e escolhe-se um local central, que é onde você teria ali a afluência de transporte público para as pessoas chegarem ao novo estádio, né? Que deveria abrigar as 4 torcidas do Rio, primeiramente a Copa do Mundo. E aí, em 16 de julho de 1950, o estádio é inaugurado, mas a partida inaugural é dia 17, um dia depois, que é a seleção de novos do Rio com a seleção de novos de São Paulo. O primeiro gol é do Didi, ele marca o primeiro gol, entra para a história do Maracanã como primeiro gol, e já em junho começam as partidas da Copa do Mundo. E aí é aquilo que a gente já sabe, né? O Brasil perde a Copa de 50 com o Maracanaço, e só em 1965 ele se torna Estádio Mário Filho. Ele foi Estádio Municipal Mendes de Moraes, que era o prefeito da construção do estádio, e ele era Estádio Municipal Maracanã, tinha esses 2 nomes, mas em 65, com a morte do Mário Filho, uma homenagem feita ao Mário Filho, até porque você vai lendo sobre isso, você vê que o estádio, na verdade, o Maracanã nunca terminou de ser construído, né? Eu lembro da década de 80 ser a Latiandaime lá no meio do estádio.
mas em 65 você praticamente finaliza o estádio e, em homenagem ao Mário Filho, que foi o cara que fez a campanha toda, se torna estádio jornalista Mário Filho. E aí começam, né? Você vê que o estádio ele muda um pouco. Eu entendo até que o estádio ele muda um pouco até a geografia da cidade, né? Porque se antes você tinha esse deslocamento de pessoas para os estádios dos times do Rio, agora, literalmente, como diz um livro de uma menina que fez as ciências sociais, o Rio todo corre para o Maracanã. Então, o Maracanã se torna um ponto central de encontro de torcidas e de pessoas. Não só como um estádio de futebol, não só para você assistir um jogo de futebol, mas também para você encontrar amigos. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está falando sobre um estádio que completa 70 anos, cheio de histórias, que cada um de nós temos nossas histórias, temos nossas lembranças afetivas. E se você perguntar às pessoas que talvez nunca tenham ido ao Maracanã, vão ter uma história sobre o Maracanã de algum parente que foi, algum jogo que assistiu na televisão. Então, esse seria o objetivo desse nosso programa hoje, né? Lembrar, trazer à tona essas lembranças afetivas sobre o maior estádio do mundo, sobre o estádio que praticamente conviveu lado a lado com nossas histórias pessoais. Então, essa seria a ideia do programa. Vamos começar aí lembrando de algumas histórias aí desse estádio. Então, vamos começar aqui por ordem alfabética, né? Vamos ver com o André, né? Que é o que eu acho que é o que tem mais história para contar, né? Da galera aqui. Vai ser o cara que tem mais história para contar, né, André? Eu sou o mais velho de todos, né? Imagino que sim. Imagino não, com certeza sou. Vou fazer 53 anos em agosto agora, se ainda tiver agosto, né? Obviamente. Minha primeira vez no Maracanã foi em 77. Eu tinha 10 anos incompletos, talvez, eu não lembro que ano, que data exatamente que foi. Foi uma vez eu fui ver o jogo do Flamengo e Vasco e o Flamengo venceu. Não sei se foi 2-0, 1-0. E eu estava na cadeira, eu fui com meu tio, né? Na cadeira embaixo da cabine de rádio, então eu via a torcida do Flamengo à minha direita. Né? Porque, historicamente, Wanda, você pode falar isso, a torcida do Vasco, como o Vasco campeão em 50, escolheu o lado direito da arquibancada, que fica olhando a cabine de rádio para o campo. A direita é o Vasco e a direita seriam outros clubes. Né? O Vasco ganhou o direito em 1950 e foi a direita da cabine de rádio e o Flamengo à esquerda. Então, como estava do outro lado, nesse jogo da minha estreia no Maracanã, eu vi toda a torcida do Flamengo, aquela festa. E aquilo me contagiou de uma forma absurda. E Zico estava em campo, né? Aí. Mas você já era Flamengo? Hã? Mas você era Flamengo ou se tornou Flamengo? Não, eu era Flamengo. Eu acho que, como todo mundo, eu era Flamengo. Depois eu fiquei alucinado pelo Flamengo. Fazer o quê? Mas, assim, são muitas histórias. Se eu começar a contar aqui, vai levar o programa todo. Eu abro para vocês aí. Depois a gente fala mais sobre um pouquinho disso aí, dessa história maravilhosa. Maracanã. Maracanã, templo do futebol, né? O gigante adormecido do Maracanã. Que não tem mais. Eu sou saudosista, eu não gosto dessa arena que foi feita lá, mas isso aí a gente conta daqui a pouco. Então eu vou falar também, o André falou da primeira vez dele, vou falar da minha, que não é ainda os meus momentos principais, mas a minha primeira vez, né, por incrível que pareça, né, eu estou aqui, ó, dá para ver, no Vascão, mas a minha primeira vez foi num Flamengo e Peñarol, em 1982. Acho que eu tinha 9 anos. Um amigo da minha mãe queria que eu me tornasse flamenguista e me levou para assistir aquele time do Zico, né? E era disputando o Flamengo querendo conquistar o bicampeonato da Libertadores. Começou muito pertente, o Peñarol venceu por 1-0. 1-0, gol de Jair de falta. Gol de Jair. Eu estava lá. O ataque do Peñarol, eu estava nesse jogo, estava na geral nesse jogo. Eu estava lá na arquibancada. O legal é a risadinha do Bruno, né? Torcendo. Secou pouco. Ficou triste. Essa foi a minha primeira vez. E você, JPP, qual foi a sua? Cara, eu sou... um momento marcante. A primeira minha é um momento marcante, com certeza, porque eu não morava no Rio ainda na época, morava no interior. Então, a Maracanã, para mim, acho que caminha muito com o futebol, né? Aquela coisa muito familiar, né? Carregar o sentimento do clube, de
enfim, do clube do meu pai e tal. Então, o Maracanã sempre foi muito de histórias na minha cabeça, de jogos na televisão, mas a primeira vez, de fato, foi no ano de 2002, quando o Fluminense contratou o Romário, que é o primeiro grande marco, assim, da minha... Além de momentos difíceis, como a Série C e eliminações traumáticas ali por aqueles anos no Brasileiro, acho que o grande momento é quando o grande craque até então da minha curta vida futebolística ali veio pro meu time, né? Então acho que o Fluminense ter contratado o Romário, acho que foi me levou ao Maracanã para ver o jogo de estreia dele contra o Cruzeiro. E eu me lembro até hoje que eu não acreditava quando falava o Maracanã pulsa e o Maracanã treme. Enfim, aí eu cheguei no Maracanã, lembro que um dado momento, num dos gols do Fluminense, eu parei assim de pular para sentir realmente o Maracanã, parecia que ia sair voando. Então isso me marcou muito, além da festa e tal, e aí eu fiquei maravilhado pelo estádio e voltei outras N vezes, mas essa para mim é com certeza o início assim da trajetória da minha trajetória no Maracanã e também um grande momento do que eu entendo de futebol até hoje. Beleza. E vamos lá, agora, Renatovski. A minha primeira vez no Maracanã foi em 1980. Eu era muito, muito moleque, tinha acabado de chegar de Manaus, né? Porque todo mundo sabe, eu nasci no estado do Amazonas, em Manaus, e meu pai veio transferido para cá, para o Rio de Janeiro, e no final de 80 ele me levou para o Maracanã para ver a final do Campeonato Carioca de 80, o Fluminense e Vasco, e o Fluminense ganhou o jogo por 1-0, um gol de Edinho de falta. E, lógico, eu com 4 anos de idade, eu não me lembro de quase nada. Eu me lembro da festa do Maracanã, eu me lembro de muito talco na cabeça, eu me lembro descendo aquela rampa que antigamente, o Bruno, todo mundo devia se lembrar, não sei se o João pegou isso, mas as torcidas desciam lado a lado na rampa, né, na saída do Maracanã. Pouquíssimas coisas que eu me lembro, mas a sensação de ir para o Maracanã pela primeira vez me marcou muito, e um título ainda por cima, né, o Edinho, no finalzinho do jogo, acho que foi 30 e pouco do segundo tempo, enfim. E acho que a minha primeira vez foi essa no Maracanã, e até hoje eu me lembro a sensação de ter ido pela primeira vez num estádio, como o João falou, um estádio imenso, gigante, para uma criança olhando, lotado, com mais de 100 mil pessoas, me marcou bastante. Já que ele falou que lembra do jogo, ele tinha 4 anos, ele lembra? Fala aí a escalação do time. Não me lembro. Eu podia pegar pela internet. Eu sei, cara, que meu pai me falou que era um time de garotos que veio da base praticamente do Fluminense. Tinha o Paulo Goulart, tinha o Rubem Galaxy, tinha o Mário, Cláudio Adão, artilheiro, que foi artilheiro do campeonato. Paulo Goulart, Edivaldo, Tadeu, Edinho e Rubem Galaxy. Delei, Mário e Gilberto. Tinha 2 Mário. Mário Jorge, Cláudio Adão e Zezé. O Cláudio Adão, artilheiro do campeonato. E o Zagallo era do Vasco. Nelsinho Rosa. O Vasco era Mazzaropi, Paulinho, Orlando, Ivan e Marco Antônio. Dudu, Marco Antônio Rodrigues e Guina, Catinha, Roberto e Ilcim, técnico Zagallo. Isso aí. Eu não me lembro muito. Mas tá bom, mas lembrou bem, já passou. Lembrei. Esse time do Vasco era favorito. Era, porque o Fluminense só tinha garoto, cara. Fluminense é formação. Tinha 70%, 80% do time. Ali começou a formação do Fluminense para pegar a base do Tri, com alguns jogadores que chegaram do Sul em 1982, com a chegada do Assis, que veio do Atlético Paranaense, né? O Assis, amigo do André, o Washington. Né? E aí colocou aquela base. Aí o André sabe contar a história muito bem. E o Flamengo em 80 podia ser tetracampeão, né? Perdeu pro Serrano, né? O tetracampeão em 3 anos. Ia ser tetracampeão. Perdeu pro segundo da Napolina, né? Era Napolina? Foi. Lá em Petrópolis. Lá em Petrópolis. Perdeu o tetra. Aqui em Petrópolis. Em Petrópolis. Tá frio aí, João? E aí, Wander? Cara, tá legal. Cara,
A minha primeira lembrança de Maracanã, na verdade, não é uma lembrança. Eu puxei pela memória, eu lembrei que em 86, eu tinha 6 anos. O pai da Peraí, minha, né? Aí, pai aí, da aí, minha irmã Bruno, passou lá em viu? casa. Aí. Não, eu lembro da minha irmã passou lá em casa. Essas memórias são implantadas na nossa cabeça pelos nossos pais, nossos Exatamente, avós. Não, com mas ninguém me certeza, A contou gente isso, Bruno. não. imagina, Ninguém me a gente contou isso, não. imagina e acha que lembra, entendeu? É, Não, eu exatamente. fui. Não, Assim. esse jogo eu lembro. Eu lembro que era Paysandu, eu lembro que era o jogo porque eu achava muito estranho esse negócio de um time que não era do Rio jogando no Flamengo. E aí eu lembro que era o Paysandu. E tinha acabado a Copa de 86, o Brasil tinha perdido a Copa, enfim. Eu estava muito envolvido com futebol na época, mas eu não ia a Maracanã, a minha avó que contava as histórias quando ela ia no Maracanã. E aí um dia o pai da minha irmã passou lá em casa e falou: vamos no Maracanã, porque antigamente era muito assim, não tinha essa coisa de comprar ingresso antecipado. As pessoas decidiam muito em cima da hora, né? Vamos no Maracanã? Vamos. Jogar à noite, vamos no Maracanã. E aí eu lembro que a gente foi, não sei o que, o Flamengo ganhou por 4-1. Fui eu, o pai da minha mãe e minha avó. A minha irmã estava na barriga da minha mãe na época. Eu fui ver porque eu fui ver a data, né? Puxei pela data, que foi em setembro, e aí eu peguei isso. E eu lembro que o Flamengo fez 4-0, o Moser fez gol, o Aldair fez gol. O Flamengo estava vindo de uma excursão na Europa, na Europa, eu acho. Tinha sido campeão carioca, tinha sido campeão carioca, verdade, e estava vindo uma excursão. Não, 87 não, o Flamengo tinha perdido o carioca, verdade. Não tinha perdido, verdade. Perdeu o O Flamengo Carioca. tinha perdido o carioca, tinha sido o Vasco. Pro Vasco, E eu lembro disso, eu lembro desse jogo aí que eu fui com o pai da minha irmã, mas o primeiro jogo que eu lembro mesmo foi em 89, foi um Bangu e Botafogo que eu fui. O que acontecia? O Flamengo tinha ganho o primeiro turno e o Botafogo precisava ganhar do Bangu para ser campeão da Taça Rio. Flamengo e Vasco iam jogar no domingo. E aí meu tio morava na Tijuca, ele me chamou para ir no jogo. Eu tinha 9 anos, vamos no jogo. O jogo foi 0-0. O Botafogo perdeu o gol, o Bangu também perdeu o gol. Era o Palmieri, o goleiro do Bangu, tinha 2 metros de altura. 2 metros e 4. E o Botafogo sendo bola alta pro cara, cruzando bola na área. Os torcedores do Botafogo revoltados. Falando, cara, como é que pode isso? Aí, no domingo, ia ser o jogo do Flamengo e Vasco, mas aí que é um temporal na cidade do Rio de Janeiro, alagou, a Manchete passava o campeonato, o jogo foi segunda, era Flamengo e Vasco. O Vasco ganhou do Flamengo, 2-1. O Botafogo ganhou a Taça Rio sem entrar em campo. Mas eu tinha ido no jogo de sábado. Foi o jogo que eu lembro, né? E esse de 86, verdade. O Flamengo tinha sido campeão estadual. Foi 86, foi setembro de 86. O Flamengo tinha sido campeão estadual. Com gol do Bebeto e gol do Júlio César, Lourinho, Júlio César Barbosa. O Flamengo viajou, voltou, foi comentar o Brasileiro de 86. E aí eu lembro desse jogo. Eu fui buscar na data aqui, eu tinha 6 anos. E eu lembro desse jogo. Aí eu lembro da minha mãe falando no estádio que o Paysandu fez 4-1, depois teve um pênalti pro Paysandu, o Paysandu quase diminuiu. Ela falou: se a gente for embora agora, quando a gente voltar, tá 4-4. Aí, chegar lá fora, tá 4-4. Os caras fizeram um gol. Aí teve um pênalti de goleiro, acho que o Zé Carlos pegou. Esse é a primeira lembrança que eu tenho de Maracanã. Eu tinha 6 anos. Eu não lembro se eu fui antes, realmente eu já não lembro. Esse dia eu lembro bem de como foi que a gente foi pro jogo. E então minha lembrança é essa: 86, Flamengo e Paysandu, 4-1 Flamengo. Vamos rodar de novo agora, voltando pro André. E aí, André, segunda lembrança aí. A primeira lembrança a inicial não foi nem, foi só para marcar a primeira vez que eu fui, mas a lembrança, assim, o Flamengo daquela época de 77, 78 até 83 foi um massacre, né? O Flamengo era um time extraordinário e cada jogo era uma coisa muito marcante, muito especial, né? Eu passei no Maracanã com bastante frequência. Depois fui da raça rubro-negra e tal, só piorou o negócio. Mas um jogo muito marcante é o jogo da vingança. Em 81, Flamengo e Botafogo. 6-0 Flamengo. Vingança de 72, né? Que era os jogos, passando aí as imagens. Que o Botafogo tinha dado 6-0 no Flamengo em 72, é que ele ficou engasgado, né? Aniversário do Não, Flamengo. mas assim, no Zico especialmente, que era torcedor, ele odiava o Botafogo, já falou várias vezes. E esse jogo terminou, o Flamengo massacrando o Botafogo, terminou 4-0 no primeiro tempo. E a torcida começou a cantar queremos 6, queremos 6, queremos 6. E foi para o vestiário e ninguém sentou, todo mundo cantando.
E foi até o final, assim, até o golaço do Andrade de fora da área, se não me engano. Foi gol do Andrade, mas acho que foi de fora da área, uma pancada, 6-0. Aquilo foi um delírio, assim, êxtase, né? Voltei para casa em êxtase. É que eu não tinha muito amigo botafoguense, coitados, né? Eles desaparecem, estão desaparecendo. Mas esse jogo que era o prenúncio do Mundial, né? Do que vem pela frente, é Libertadores e Mundial. Foi espetacular. E o segundo momento marcante que eu vou contar depois também foi no ano de 81, mas não foi o jogo da Libertadores, não. Conto depois. Beleza. Então, agora eu vou falar também do meu. Aí eu vou falar na ordem, né? Porque eu vou falar pela ordem de que foi acontecendo, né? Acho que é mais fácil. Foi o Brasil e o Uruguai de 89, que também acho que está na lista do Renato. Meu, sim. Né? Acho que foi o jogo que eu fui do Maracanã que teve mais torcida. Acho que tinha 130 e poucos mil pessoas, quase 140 mil pessoas. Acho que foi... Nunca tinha ido além disso, né? E foi legal. O Brasil ganhou uma Copa América depois de 39 anos sem ganhar, jogando... 40 anos. 40 anos. Jogando contra o Uruguai, que tinha sempre aquela coisa do fantasma da Copa de 50. E o Romário estava atrás do gol, onde o Romário fez o gol, né? Cruzamento do Mazinho. Ai, meu Deus, deixa eu até passar aqui que eu esqueci. Cruzamento do Mazinho. Eu também estava atrás do gol também, Bruno. Mas eu fui de geral, né? Nesse jogo. Não, eu estava na arquibancada. Eu me lembro que eu cheguei no estádio para comprar o ingresso, cara, 10h30, 11 horas da manhã. Uma fila quilométrica para comprar o ingresso. Eu consegui comprar, eu e um amigo meu. E eu consegui entrar no estádio até cedo. Né? E um jogo muito nervoso, todo mundo apreensivo, aquele fantasma de 1950, lógico, não tem a situação de uma Copa do Mundo e uma Copa América, mas vinha na cabeça, né? Aquela situação. O Brasil não conquistava uma Copa América há 40 anos. Né? E o Brasil fez aquele triangular, né, final, né, espetacular, né, contra a Argentina, contra o Paraguai. E aí veio para o último jogo contra o Uruguai e conseguimos conquistar, né, esse título da Copa América, cara, depois de 40 anos. Esse campeonato que vocês falaram aí, cara, eu tenho não uma raiva, assim, mas, cara, é muito decepcionante porque esses jogos não passavam para o Rio, né? Cara, dava uma raiva, porque acabava a novela, você ficava naquela expectativa, porra, vai liberar. Vai passar, não 5 minutos, os últimos 5 minutos, né? Passava filme, passava outra... Cara, você ficava desesperado ouvindo pelo rádio. E eu lembro que na época você não tinha TV a cabo, não tinha nada disso. Aí você tinha que esperar o Jornal da Globo à noite, ou então o Bom Dia Rio de manhã para ver os gols. Era o que dava para fazer, cara. Vocês terem ido lá deve ter sido, caramba, demais. Foi, né? Foi um jogo que me marcou, cara, porque ali foi a primeira vez que eu vi a seleção brasileira, né? Ao vivo, né? No estádio. Então, a sensação... A seleção brasileira ainda era algo marcante, né? Exatamente. E se a gente perceber, ali começou a construir a base do Tetra, né? Em 94. Né? Se você pegar esse time de 89, vou chutar aqui, mas 50% desse time deixa eu falar aqui, Tafarel tava, Aldair, Ricardo Gomes, né, foi cortado, Mazinho, Dunga, Silas, Valdo, Branco, Bebeto, Romário. E mais o Alemão e o Josemar que entraram no decorrer da partida. Então, muita gente aí, acho que uns 10 ou 7 aí. Era uma base, cara. Foi a base. A base começou a ser construída de 88 para 89. 89 se consolidou e aí teve aquela mudança. Argentina em 90, né? Teve aquela mudança de comando, saiu o Lazzaroni e tudo. Carlos Alberto Silva. O Carlos Alberto Silva foi antes da Copa América, né? Foi antes, O Carlos Alberto Silva estava na Olimpíada, né? O Bebeto e o Romário era a dupla da Olimpíada. Era a dupla da Olimpíada, Bebeto e Romário. Era a dupla da Olimpíada. E aí o Lazzaroni montou essa base, né, em 89 e foi para 90, fez uma Copa boa, teve aquele problema entre os jogadores, patrocínio. Ele desmontou esse time, né? Esse time que ganhou a Copa América não foi o time que jogou a Copa do Mundo. A Copa do Mundo. O Jorginho entrou.
Ele tirou o Bebeto e o Romário. O Romário se machucou. O Romário se machucou, ele não colocou o Bebeto. Não colocou o Bebeto. Quando teve chance. Eu não me lembro. Eu não me lembro se o Renato foi em 90. Foi, mas Renato foi. Renato entrou contra a Renato foi, mas só ficou no banco também. Ficou no banco. Botou ele no final contra a Argentina. Quase botou o Miller na cara do gol. Mas assim, eu vou dar minha opinião. Minha opinião, meu pensamento sobre o Brasil. Eu nunca gostei de jogo do Brasil. Ao contrário do Renato, que eu sei que é super fã do Brasil. Eu queria que o Brasil se fodesse muito, né? Mas não seria por conta de 82? Polêmica! Assim, mas não seria por conta de 82? Não, porque eu era muito Flamengo, cara. Então, quando eu ia no jogo do Brasil, já fui a alguns jogos do Brasil, me irritava muito a torcida que nunca tinha ido ao Maracanã e tacava mijo, tacava um monte de coisa nos outros, achando que podia. Aí a porrada comia sempre, cara. Eu detestava o jogo do Brasil. Porque o nego acha que o Maracanã era selvagem. Não que não fosse, né? Era selvagem. O Maracanã é para quê, André? É para bicho, né, cara? Sempre achei isso. Agora, o Maracanã... o Maracanã é antigo, né? O novo está mais ainda. Né? Não, mas o Maracanã, a selvageria no Maracanã tinha suas regras. Tinha regra. Eu nunca fui a um jogo da seleção no Maracanã. Hã? Eu nunca fui a um jogo da seleção no Maracanã. Eu fui algumas vezes. Eu fui também. Também foi. Cafu vai tomar no cu. Tal, que esse aí foi bom. Despedido para a Copa de 98. O cara que vai ao arquibancada é coisa para bicho, né? Já falei isso para vocês. Então, o cara que nunca vai ao Maracanã e vai no Jogo do Brasil, eu acho que pode tudo. Então, a porrada comia sempre. Eu não gostava muito, não. Porque também era muito Flamengo, né? Não, e tem aquele torcedor que ele vai para o Maracanã assistir o jogo da seleção brasileira para torcer para o jogador do seu time, né? Hoje não tem mais isso, né? Que ninguém não sei como, mas aquele jogador que passou também no seu time, ou que veio da base. Vai direto, né? Mas ainda tem André. Ainda tem o exemplo. Mas é um ou outro, cara. Um ou outro, mas tem. De 23, um passou pelo seu time. Mas não mobiliza mais. Mas não tem mais a mesma, não tem mais a mesma graça. E se passou eu lembro que essa time, Copa América de 89... Ele passou por um ano, 2 no máximo que ele jogou no seu time. Essa Copa América de 89 tem uma coisa interessante, que o ataque era Bebeto e Romário. Então tinha uma rivalidade grande, que o Romário era muito ligado ao Vasco, embora não estivesse mais no Vasco, e o Bebeto estava no Flamengo. Então tinha muito isso. Só que no meio da Copa América, o Bebeto vai pro Vasco, né? Vai pro Vasco. No mesmo ano. No meio da Copa América. Não, é no meio. Enquanto ele estava na concentração, ele foi assinar o contrato com o Vasco e voltou. O Gilberto Cardoso fixou o passe do Bebeto, o Vasco chegou com Você cheque. lembra, Renato, quem era o meio campo desse time do Brasil aí, campeão? Tinha o Valdo, Silas. O 10 era o Valdo. Silas, né? É verdade. O Silas que cruza a bola, não é pro Romário ajeitar pro Bebeto e dar uma olhada, é isso? É o Silas. Esse aí foi contra a Argentina. Quem faltou nessa seleção, que era a esperança, era o Giovani. Era o Giovani. O Giovani estava convocado e ele fala isso. Ele fala que o Giovani, cara, ele era para ser o 10 desse time e era para ser o 10 do Brasil na Copa, mas ele era muito lento. Não deu certo. Vamos lá, próximo aí. É o João. Fala, João. Cara, então, aí eu também acho que eu vou pela ordem cronológica, porque são memórias assim. E aí eu acho que o Maracanã, para mim, ele teve um segundo capítulo importante, que foi uma final de Carioca. Ainda o Carioca era uma conquista, não que hoje não seja, mas acho que com tudo o que aconteceu depois desses tempos para cá, não tem mais tanto valor como já teve. Mas que foi muito emblemática para mim, porque foi a final do Fluminense contra o Volta Redonda, e eu vim da região do sul do estado. Então, na verdade, o ônibus que eu vim da excursão foi um ônibus no meio da torcida inteira que estava no Maracanã, Volta Redonda. E a gente vindo... Eu lembro de descer na Serra das Araras cruzando com os ônibus deles, né? Então, vocês imaginam os elogios que trocavam o nosso ônibus com os outros ônibus de outros torcedores, da galera dos cidadãos de Volta Redonda que foram torcer o Maracanã. Mas, João, o seu ônibus era do Fluminense? Não, meu ônibus era da excursão que eu estava vindo, da minha cidade. Fluminense. Fluminense. Ah, tá. E aí, nesse dia, por exemplo, eu vi meu pai
meio corpo para fora do ônibus, jurando um cara do outro ônibus que ia pegar, que ia fazer. Então, eu tinha 14 anos na época, fiquei meio meio assim, mas também não entrei na onda. E esse campeonato foi legal porque o Fluminense ganhou do Vasco e do Flamengo. E sendo que no ano anterior tinha perdido para o Flamengo e para o Vasco. Perdido para o Flamengo naquele gol do Roger, lá de 3-2 na Taça Guanabara. E perdido para o Vasco no famoso... Nos anos anteriores tinha perdido para o Vasco. No ano que o Fluminense teve Romário, Edmundo, Roger, perdeu para o Vasco também. Enfim, esse ano foi legal por isso. E porque o gol é no final do jogo. No momento já que estava todo mundo desacreditado. O Fluminense estava com um jogador a menos, que tudo tinha sido expulso. E nesse cruzamento do Leandro aí, o Leandro pegou a bola, cruzou para a área. O Antônio Carlos completamente impedimento, faz um gol de costas e ele vai correndo justamente para onde eu estava na arquibancada. Então ele foi de frente para mim, assim. Enfim, aí eu já estava sozinho no Maracanã, que meu pai tinha se perdido, porque volta e meia ele saía porque ficava muito nervoso. Mas foi legal por isso, porque a gente foi no meio de um clima assim, bem hostil de chamando as mulheres de xingando. Enfim, a gente Maracanã. Foi no meio da... a gente passou no meio da galera do Volta Redonda. Tudo bem que é do Volta Redonda, mas foi uma velho e bom Maracanã. Assim. E essa foi a última vez que eu fui no Maracanã antes da reforma, porque eu volto ao Maracanã só em 2007, para a final da Copa do Brasil. Porque nesse ano o Maracanã vai para a reforma do PAN. Né? Em 2005, o Maracanã, que é o ano do brasileiro do... Mas é o escândalo do árbitro lá que fez a manipulação dos jogos. Edmilson, né? Edmilson Ferreira da Silva, sei lá. Edilson Ferreira da Silva. Isso aí. Edilson Ferreira da Silva, que ele fez um escândalo lá da manipulação dos jogos. E aí os times do Rio foram jogar em outros estádios. O Fluminense foi jogar no estádio do Volta Redonda, inclusive, junto com o Flamengo. O Vasco manteve São Januário e o Botafogo jogava na Arena da Ilha. O Flamengo também na Arena da Ilha, enfim. Não foi nesse jogo aí que o presidente da Unimed disse que ia comprar o goleiro do Volta Redonda pro Fluminense? Foi, já tinha comprado, estava fechado com o Lugão. Tem aquela saída ali meio esquisita, o pessoal falou, meio estranho, finalzinho do jogo. E contratou outro jogador, o lateral direito, Schneider. Contratou Schneider também. Nesse ano o Fluminense teve uma campanha legal no Brasileiro, cara, mas acabou que foi para classificar para Libertadores, ficou no final ali, perdeu vários jogos. Eu lembro desse o Fluminense tinha 5, 6 jogos que ele precisava ganhar um. Ficar, né? Não ganhou. Eu acho que precisava. O mais maneiro nesse ano foi goleada em cima do Flamengo quando o Fluminense aposentou o Zinho. O último jogo do Zinho. O Zinho meteu até um gol, mas ele tomou um 4-1 vareio de uma surra que eu não tava mais. E a final foi essa. Todo mundo querendo saber. E 10 anos depois do gol de barriga. Então aí depois o Fluminense foi ganhar esse campeão carioca em 2012. Mas esse jogo foi legal porque a gente veio meio que contra tudo e contra todos, descendo a serra, na estrada. Foi engraçado. Renatão, você. Eu vou seguir aqui também o meu cronograma aqui. Brasil e Espanha de 2013, né? Final da Copa das Confederações. Esse jogo foi fantástico, porque todo mundo sabe que a Copa das Confederações é uma grande enganação, né? Porque normalmente a seleção ganha a Copa das Confederações, tudo está bem, tudo está maravilhoso, e chega no ano seguinte e não ganha a Copa, né? É uma maquiagem. Mas aquele jogo ele significou muito para mim, por quê? Porque, primeiro, o Brasil goleou a seleção da Espanha, que era a melhor seleção do mundo na época, veio com uma equipe titular, tinha ganho uma Euro, tinha conquistado uma Copa do Mundo, quer dizer, só faltava para aquela geração fechar o ciclo, né, dos principais títulos, ganhar a Copa das Confederações. Né? E um futebol envolvente, um futebol que encantou todo mundo, com jogadores espetaculares. O Iniesta, que para mim é um gênio, né? O Xavi, aquela seleção era realmente fantástica, a seleção da Espanha. A grande geração da Espanha, né? Exatamente, que por era sorte até a favorita, né? Mas por sorte da seleção brasileira, naquele momento ali da Copa das Confederações, eu não estava passando por um bom momento. Não, ela já vinha em decadência. Já estava em viés de baixo. Na Copa do Mundo, a gente viu isso. Ela foi eliminada na primeira fase, na Copa do Brasil. Ela passou no sufoco com a Itália, nos pênaltis. Para final contra a Espanha. Não, ela foi...
Mas foi uma seleção, cara, que eu fui ao Maracanã para ver, porque tinha o Fred, que era o titular absoluto da seleção brasileira, estava em um grande momento no Fluminense e na seleção brasileira, e fez 2 gols numa final, jogou um absurdo. Para mim, foi um dos melhores jogos. Brincadeira. Foi um dos melhores jogos que eu vi do Fred, tanto com a camisa da seleção brasileira ou com a camisa do Fluminense. O cara voltava, marcava no escanteio, tirava a bola, puxava contra-ataque. Ele que não tem uma explosão, não tem velocidade. E ver uma final, mas como eu sempre falo, né? A Copa, e esse momento aí foi um momento, para mim, foi um momento crucial da partida, né? Esse lance aí que apareceu do Davi Luiz salvando o gol da Espanha, tirando sobre a linha, porque ali a Espanha poderia empatar, de repente poderia ser um outro jogo, né? Se a Espanha empata ali quase no final do primeiro tempo, eu acho que seria um jogo diferente no segundo tempo. Mas esse jogo me marcou muito porque foi uma competição que o Brasil começou mal, né? Trancos e barrancos, foi crescendo, e os 2 gols do Fred na final. Questionaram o Fred lá, se o Fred seria titular ou o Jô, né? Exatamente. O Jô entrava e fazia gol. O Jô entrava e fazia gol, o Fred não fazia gol. E o Neymar jogou também muito bem a Copa das Confederações, a final jogou muito bem. E me marcou muito porque foi uma final contra a Espanha, que era a seleção do momento, era a seleção a ser batida, era a melhor seleção do mundo, era a atual campeã do mundo, e o Brasil passou por cima da Espanha no Maracanã. Acho que o Brasil evidenciou que a Espanha já não é mais aquilo tudo. Cara, eu vou até arriscar aqui, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que foi a última vez que eu vi a seleção brasileira jogar bem, estilo futebol brasileiro, marcando em cima, tocando bola, não dando muito espaço. Acho que teve um jogo com o Brasil-Uruguai lá em Montevidéu, que o Brasil também parece que deu de 4-1 no Uruguai, 4-0, não me lembro, no eliminatório, o Brasil também jogou muito bem, mas jogou assim, que eu me lembro, que assim, eu falei assim, caramba, é a cara do futebol brasileiro, dessa forma. Acho que foi o último jogo que a seleção brasileira que eu me lembro que o Brasil jogou muito, muito bem, muito acima de nota 9, 9,5 mais ou menos. Eu discordo de você. Esse jogo enganou muito, né? Para mim, enganou todo mundo. O Renato, para mim, a última atuação da seleção brasileira, quando a gente enche a boca para falar de seleção brasileira, foi na Copa das Confederações de 2005. Acho que de lá para cá não teve. Esse jogo, para mim, não valeu, assim, que a Espanha veio dormindo e tal. Eu sei que ele desprezar, o Brasil jogou muito, sim, mas para mim não valeu. Já não era mais a mesma Espanha, né? Não era a mesma Espanha de 2010. Não era a mesma Espanha na questão do quesito do futebol, mas os jogadores ali, 80% dos jogadores foram campeões do mundo. Sim, era o mesmo. Essa camisa da Espanha era muito maneira. Tipo assim, o momento que a Espanha está vivendo ou não é uma outra situação, mas o time da Espanha, essa geração, ela estava fechando o ciclo na Copa das Confederações para ganhar tudo. Porque essa geração ganhou a Euro de 2008, ganhou a Copa de 2010, ganhou a Euro de 2012 e estava para fechar o ciclo ali para ganhar a Copa das Confederações. Para mim, fantástica. Essa geração foi fantástica. Para mim foi 2005 mesmo. Não, 2005 foi fantástico também. 2005 foi aquele 4-0, 4-1, né? Wanderson, né? Sou eu. Cara, eu tenho 2 jogos que são inesquecíveis, assim, que também são muito, muito pau a pau aqui. Eu vou só pegar aqui para compartilhar. O primeiro, indo por ordem cronológica, o inesquecível para mim é esse aqui, do gol de barriga do Renato. Por que ele é inesquecível para mim? Porque, cara, todo o clima do jogo foi muito mágico, assim. Eu lembro que eu fui comprar ingresso na terça-feira nas Laranjeiras, jogando no domingo eu fui a pé de Botafogo até as Laranjeiras para comprar o ingresso. E, na época não tinha internet, nada disso, eu tinha que ir ou nas Laranjeiras ou na Gávea. Cara, esse chute do Branco, eu tava do outro lado. Cara, quando ele acertou essa bola no travessão, eu falei, vai empatar. Aí a gente saiu de casa tarde, saiu de casa eram umas 3 horas, jogo era às 5, ou seja, para entrar foi um inferno. Tava eu, minha avó, meu melhor amigo, o pai do meu amigo. Cara, que um inferno para entrar. Aí, beleza, depois de quase morrer, como diz o André, naquela selvageria, eu entrei. Cara, começa a cair um temporal absurdo no Maracanã. Absurdo. Chovendo pra cacete. Chovendo muito. Eu olho pra minha avó, cara. Minha avó tá com óculos. Ela não enxergava nada. Ela pegava a blusa pra limpar o óculos. Aí
um cara do meu lado, que nem eu conhecia, deu um boné para ela, não sei o quê. Aí, beleza. Aí começa o jogo, Fluminense 2-0. Aí eu, caraca, 2-0 Fluminense. Aí tem um cara na minha frente, igual o André, cara, muito parecido com o André. Um fortão, careca. Devia ser ele. Aí. Se não empatar, vamos invadir essa porra, isso não pode acontecer, não sei o que tal, beleza. Aí começa o segundo tempo, lá o Flamengo começa a pressionar, 2-1, 2-2. Cara, quando eu olho pra frente, tá esse careca fortão chorando, amigo. André. Chorando Era o André. Desesperadamente. Vamos ser campeão. E era o André. Vamos ser campeão. Aí, só que assim, eu sou, como diz o André, eu sou um flamenguista meio botafoguense. Malafaia. Desde que eu cheguei no estádio, desde que eu cheguei no estádio, eu não estava sentindo o Flamengo com cara de campeão. Muito porque o Flamengo tinha tido vários problemas naquele ano, sabe? De formação de time. O Vanderlei não acertava o time, testou vários laterais na direita, testou o Charles, o Fabinho, o Marcos Adriano. Aí, uma hora que botava o Branco na esquerda, aí botava o Fabinho na esquerda. Trocou de goleiro 3 vezes, era o Adriano, aí depois foi um goleiro que era do América, agora eu esqueci o nome. Emerson, que era do Grêmio, veio do Grêmio, depois foi para o América, e terminou com o Roger. Enfim, o time era uma zona. Que não era. E eu senti, cara, não vai dar. E o Flamengo saiu desse octogonal final com 3 pontos à frente. 3 pontos na frente do Fluminense. 3 pontos na frente. E, cara, aí quando o Renato fez o gol, assim, eu falei, cara, não acredito que ainda tomou o gol. Assim, voltei pra casa triste pra caramba. Mas, assim, é um jogo... Assim, Esse jogo faz 25 anos semana que vem, dia 25 de junho. 25 ou 24 de junho, agora não lembro. É inesquecível. 25 de junho. 25. E aí, assim, não sei se vocês falaram de um jogo, mas aí esse jogo meio que ele anda muito junto com o jogo de 99, do Rodrigo Mendes. Que o Flamengo tinha um time inferior ao Vasco, foi para a final com o Vasco do estadual. O primeiro jogo foi 1-1, o Flamengo jogando todo desfalcado, o Fábio Baiano fez o gol de empate. E, cara, ninguém acreditava nesse título do Flamengo. Eu convenci os meus amigos a irem comigo em 99. E eu falei, não vai dar. Nego, cara, não vai dar, cara, esse jogo não dá. O Vasco, porra, tinha o Edmundo, tinha quase o time que foi campeão da Libertadores, eu acho. Não, 99 acho que era o time que tinha ganhado a Libertadores 98, era base. Edmundo não, né? Edmundo praticamente. Não, o Edmundo estava lá em 99. Já voltou em 99? Não, ele era primeiro semestre. Acho que ele tinha voltado. Mas eu acho que o Edmundo 98 ele estava na Europa. Em 98 ele estava na Fiorentina, né? Eu acho que ele voltou, porque eu lembro do Fabão, acho que gritando para cima dele, era o Guilherme, o atacante, enfim. Cara, mas era assim, tava assim, ele fez o gol do título da Taça Rio do Vasco. O Edmundo voltou em 99, ele fez o gol da Taça Rio, que ele fez que ele comemorou colé. Que aí o Vasco foi pra final com o Flamengo. Cara, eu fui nesse jogo, assim, eu e um amigo, ninguém acreditava, cara, quando o Rodrigo, no segundo tempo, a gente assistiu o jogo de pé. A torcida do Flamengo assistiu o jogo de pé dessa partida. Todo mundo levantou quando o time voltou pro campo. Beto chamou o time no meio do campo, e aí, cara, ninguém esperava, o time voltou, né, normal. Beto Cachaça chamou todo mundo no meio de campo, todo mundo se abraçou, assim, a torcida levantou e não sentou. 45 minutos de pé. O Rodrigo Mendes fez o gol. Cara, quando acabou o jogo, cara, eu chorei muito aquele jogo. Chorei muito aquele título. Gol de falta, né? Gol de falta. Eu revivi. Isso foi 99, isso? 99. Foi 99. Eu revivi tudo que eu tinha vivido em 95, cara. Eu falei, caraca, 95 a gente perdeu aqui no meio. Esse jogo eu estava na cabine, na setor da imprensa do Maracanã. E lá 99. no pódio, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode torcer e tal. Só que quando o Rodrigo Mendes fez aquele gol, deu um pulo. Quase fui expulso pelo aquele coroa da Sérgio. Como é que é o nome dele, Renato? Caramba, eu sei, de cabelo grisalho, grandão, né? Ficava regulando a entrada ali e tal. Só que todo mundo pulou. Arnaldo. É Arnaldo, né? É Arnaldo. Aí todo mundo pulou, não lembro se é o seu nome, o nome dele não lembro exatamente agora, mas todo mundo pulou, mano, foi foda. Aquele jogo foi demais. É o que o Wanderson falou. O Vasco era favorito. Favoritaço. O Vasco era favorito nos 3 campeonatos, nos 3 jogos, né? Nos 3 anos que o Flamengo foi o tricampeão, o Vasco era favorito em 2000 e era favorito em 2001. Numa 2001, o Flamengo tinha um time um pouquinho melhor. O time do Flamengo era tão bom quanto o Vasco. O Vasco era um pouquinho melhor, mas o Flamengo era um time massa em 2001.
Mas 99 era horroroso o time do Flamengo. 99 era demais, a discrepância total. A discrepância era total, cara. Quando o Flamengo empatou o primeiro jogo 1-1, foi considerado vitória pro Flamengo. É igual aquele Porque era pra ser goleado. Do Flamengo contra o Botafogo também. Pô, nos 3 anos, o Flamengo era filhote feio. E vai então, ganhar. esse são os 2 jogos assim que eu lembro do Maracanã. Sendo que eu acho que 95, mesmo tendo sido uma derrota, é um jogo que eu nunca vou esquecer, cara. 95, acho que pelas pessoas que estão do meu lado, que já não estão mais aqui, pelo jogo mesmo, pela atmosfera do jogo. Em 95, sabe? O Flamengo quase empatou depois que o Renato fez o gol de barriga. Não lembro o lance, mas assim, o Sávio foi criminosamente... Rodrigo Mendes quase fez 3-2, cara. O Rodrigo Mendes chuta no canto, o Ellison... Não, mas já estava 3-2, o Sávio... Foi o Lira que expulsou. Foi o Lira que quebrou o Quase Sávio. acabou o cara. O Lira foi expulso. O Fluminense estava com -2, o Flamengo com -1. Cara. Mas teve um lance, acho que foi os 46 ou 47, que depois o Lima foi expulso, o zagueiro. Que acho que o Sávio, algum jogador do Rodrigo Mendes, ia entrar sozinho de cara para o Ellison. Era para 47 do segundo tempo. Já estava 3-2. Mataram ele, foi expulso também. Aí o Lima bateu no meio e aí foi expulso, e até acho que o Ailton falou, acho que essa semana passada, retrasado, se o Lima não fizesse aquilo, o Flamengo empatava e acabava o jogo. O Fluminense terminou com 8 em campo. Acho que o Fluminense terminou com 8 em campo. Foi. Esse jogo foi demais, cara. Foi de estádio que eu vi, no estádio. Esse jogo só se compara, para mim, com a final do Brasileiro de 2002, que eu fui para São Paulo ver o Corinthians e Santos. Os 2 melhores jogos. Mas qual é o seu time, cara? Não, mas eu tenho um carinho pelo Coimbra. Eu fui com o Coimbra. Amigo nosso. A gente foi para São Paulo de ônibus. Eu ia te perguntar isso agora. Não, sou Flamengo, mas eu tenho um carinho pelo Corinthians. Aliás, vou só se compara. Parabenizar um amigo, né, que é torcedor do Napoli. O Napoli foi campeão hoje, né? Aquele é nosso Campeonato amigo, da João. Itália? Foi aquele nosso amigo, torcedor do Napoli, sabe, João? Sei. Então, o Napoli foi campeão. Fã de El Dios. Exatamente, o Napoli foi campeão hoje, ganhou nos pênaltis da Juve. Não é o Wanderson, que o Wanderson torce pro Lazio, né? Jamais torceria para lá. É isso, Wanderson. Eu já torci pro Vasco. Para Lazio, jamais. A declaração forte é essa, hein? Já torci para todos os times do Rio, já torci. Né? André, quando é que vai ser igual o Louco Abreu, vai ter aquela camisa cheia de coisa. Agora seria a minha vez de novo, né? Isso. Eu ia falar agora, vou falar rapidamente, mas eu quero falar mais 2 personagens do Maracanã. O meu terceiro ponto aí é o Flamengo terceiro jogo de 81, né? Flamengo e Vasco. O Vasco tinha vencido no domingo de 2-0, tinha vencido na quarta-feira de 1-0 e foi para a final no domingo. Aí foi 2-1 Flamengo, gol de Júnior e gol de Júnior, se não me engano, e gol de Nunes. Aqueles campeonatos, regras de campeonato carioca, né? O Vasco tinha ganhado 3 vezes. Você está falando do terceiro jogo? Eu estou falando de 81, terceiro jogo. Eu sei que o segundo foi jogo. O segundo Nunes gol do foi do Nunes. O segundo foi do Nunes. O primeiro foi do Adílio. Vou botar aí. É aquele jogo que tem um apelido, né? Qual apelido? Fala aí, Bruno, o apelido. Não, ele sabe. É o jogo do ladrilheiro. É verdade, tinha esquecido. Tinha esquecido. Mas aí, ok, foi maneiro esse jogo. Foi o jogo que eu mais tive gente no Maracanã. Foram 161 mil torcedores. Depois, assim, a gente ficava muito exprimido na arquibancada. Quem já foi Maracanã lotado sabe como é que é. Que é um sentado, cabem 10, tem 25. Outro, e o cara deitado aqui, né? E o cara deitado. Quando começou o jogo, todo mundo em pé, que não tinha como sentar. Senta! Senta de forma educada, né? Porque vem copo cheio na cabeça. Mas ninguém senta. Não. Ninguém senta. Aí, agora pode ser que sente, né? Aí eu queria compartilhar com vocês outra coisa. Ontem eu vi uma entrevista do Denis Menezes no debate final lá do Fox Sports. Grande Denis. Que é sardinha, né, para mim e tal. Denis Menezes é bom. O João Guilherme fez a pergunta para ele. Trepidante. Foi muito emocionante a entrevista dele. O João Guilherme fez a seguinte pergunta: Denis, eu queria que você elencasse grandes personagens do Maracanã. Né?
que poderia ser o Zico, por exemplo, que é o maior artilheiro do Maracanã, e por aí vai. Mas o Deni Menezes acho que é tricolor. Tricolor. Falar do Rivelino e tal. Pode ter Roberto Acho que é Dinamite, assim. que não. Mas ele falou, ele recordou dois personagens extraordinários. Primeiro foi o Didi, que classificou o Brasil para a Copa de 58. Ele fez 1-0 no Peru, no Maracanã, um gol de folha seca, aquele que dá no meio da bola, assim, a bola sobe e desce rápido, né? Ele classificou o Brasil, ele praticamente iniciou a história gloriosa que tanto o Renato gosta da seleção brasileira. Né? E se ele tivesse classificado o Brasil, sei lá, não estaríamos nem aqui, talvez. Né? Então, ele classificou o Brasil para a Copa de 58, aquela história todo mundo sabe. E o segundo personagem do Maracanã foi o Pelé, né, que repetiu o que Didi havia feito em 57. O Pelé classificou o Brasil para a Copa de 70, no Maracanã, numa partida contra o Paraguai, se não me engano. Paraguai, 1-0. Eu fiz até uma pesquisinha aqui rápida, é isso mesmo. Brasil-Paraguai no Maracanã. 69, né? Acho que é o maior público que tem, tirando 1950. Registrado 180 mil, se eu não me engano, uma coisa do tipo. 50 não teve, tinha catraca, tinha porra. Então é tão legal esse ele falar que, porra, o Deni Menezes achar que ia falar uma coisa de personagem de futebol, ele chamou a importância, né, desses dois ídolos. Assim, tem um ídolo é Zico, assim, Didi e Pelé tem outro nível, né? São entidades. Estão em outro astral, sei lá o quê. Acho que acaba que é impactado pela geração, né? Mas ele chamar atenção para esse personagem do Maracanã, eu achei muito extraordinário. Eu queria compartilhar isso com vocês, né? Porque eu nem lembrava disso, na verdade. Não, e aí que eu vi entrevista ontem foi terça-feira, né? Sim. E achei legal trazer isso para a gente aqui, para a gente compartilhar com quem mais vai assistir o programa. Quando eu fui estagiário na Rádio Tupi, eu tive a felicidade de trabalhar com o Deni Menezes. Ele apresentava um programa à tarde chamado, acho que era Comando Maior, um programa de esporte, de 6 às 7 da noite. O programa era dinâmico demais. O Deni, eu aprendi muito com o Deni em rádio. Né? Além dele ser tricolor, ele também é manauara, ele também é de Manaus, como eu. Ah, legal. Também é de Manaus, também é de Manaus como eu. Pô, eu aprendi muita coisa, sabe muito. André, eu não sei se comparar, não sei, a mesma história que o Deni contou com relação ao Didi e ao Pelé, né, que os dois classificaram o Brasil para a Copa do Mundo. Também não teria que colocar também o Romário em 93? Se o Romário não faz aquele... Se o Romário não fizesse aquele gol em 93, setembro de 93, não me lembro, também o Brasil não iria para a Copa e eu acho que sim. Eu acho que sim, mas... Porque depois foi o homem da Copa, ele, depois, né? Mas eu acho foi o melhor jogador do mundo. Que o Deni, como era muito veterano, veterano, sim. Acho que ficou mais marcado para ele esses dois momentos extraordinários, né? Sim. E é importante isso também. Porque eu acho que isso que o André falou é importante. O Romário é extraordinário, mas o Romário, em nível de idolatria, é igual a Zico, sei lá. Mas esses dois estão acima de todos. Sim. Quem viu fala que Didi é o cara. O que eu acho importante do que o André falou. O que eu acho importante do que o André falou é que assim, a gente passa hoje por uma grande amnésia coletiva, né? Então, assim, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, você sabia alguns ídolos do futebol, de ler, de estudar, tudo mais. Tem uma galera que hoje não se liga muito nisso e tal. E o que eu penso é o seguinte, será que daqui a 50 anos, hoje a gente está falando aí de Pelé, de Didi, do Zico, do Renato, meu grande questionamento é, será que daqui a alguns anos a gente vai lembrar, por exemplo, do Didi? Nós vamos, mas será que quem vier, por exemplo, depois do João, que é o mais novo aqui, o João daqui a pouco vai ser o mais veterano da geração dele, da redação do governo. Será que quem chegar o João ensinar, será que quem chegar o João vai passar os conhecimentos dele? Será que quando o João passar esses conhecimentos, a pessoa vai ter uma ideia de quem foi o Didi? Esse é meu grande questionamento. Porque quando você chegava para trabalhar, você sabia o seguinte, eu cheguei para trabalhar, eu sabia quem era Didi, eu sabia quem era Garrincha, sabia quem era Zagallo, e encontrava pessoas que tinham visto ele jogar. Só que assim, essas pessoas estão morrendo. Né? Daqui a pouco não tem mais ninguém que viu essas pessoas jogar. O João não viu
Eu não vi. O André, eu acho que não viu também. O Didi jogar, mas leu sobre o Didi. Acho que você não viu, né, André? Chegou a ver? Didi jogar, Garrincha? Não, né? Mas você sabia que essas pessoas... Mas você sabia que essas pessoas existiam. Você tinha uma noção. O meu questionamento... Mas, assim, mas eu sempre gostei muito de futebol. Mas o que eu estou falando eu acho que... Exatamente, mas eu acho que isso está acabando. Eu acho que hoje, daqui a próxima geração depois do João, quando for ensinar para uma pessoa, quando o João tiver, sei lá, com seus 40, 45 anos, for ensinar, passar o que ele tem de futebol, ele vai se deparar com muitas pessoas que talvez vão olhar para a cara do João com cara de paisagem. Só para falar rapidinho, eu tive a felicidade, quando eu trabalhei no Bangu por um tempo, de passar algum tempo com o Zizinho, né? Isso, o Zizinho que foi vice-campeão do mundo em 50, e meu pai, que faleceu em 2012, meu pai, se estivesse vivo, estava com 90 e poucos anos, então ele nasceu em 25 e viu as Copas até 2010. Né? E ele falou para mim, meu filho, o maior jogador que eu vi jogar foi o Zizinho. Era o ídolo injustiçado. de Pelé, né? E o maior injustiçado porque não ganhou a Copa de 50. Né? E aí, quando eu tive a oportunidade de conversar com o Zizinho, lá no Bangu, e o Zizinho muito emocionado falando isso, e ele se considerava injustiçado porque não ganhou a Copa em 50. Né? Morava em Niterói, não era? E ele um dos maiores, e como não sei quem falou, se foi o Vandeco, se foi o Bruno falou, é o grande nome, ídolo do Pelé, né, cara? O Pelé fala com ele que foi o maior jogador que ele viu jogar. E realmente, aí eu perguntei para o meu pai, perguntei para o Luiz Mendes, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Mendes também, quando fiz estágio, e o Mendes falava a mesma coisa do Zizinho. Né? Infelizmente, eu acho que o problema que existe é o seguinte: as pessoas acham que só começou na época delas. Eu vejo muito isso em comentários de vídeos no YouTube. Tem vídeos, eu tenho um outro canal no YouTube que tem alguns vídeos de jogos antigos e tal, e os caras vão lá e comentam assim, pô, mas esses zagueiros aí eram tudo ruim. Assim, o Romário fazia um monte de gol porque os zagueiros eram todos ruins. Olha os goleiros horríveis, isso aqui. O cara acha que o futebol começou na época dele. O cara acha que o futebol é um anacronismo. Com o Cristiano Ronaldo, com o Messi. O cara acha que o cara que jogava naquela época não jogaria hoje, sabe? Vocês imaginem o Pelé, a condição física. Atleta. Exatamente. Atleta. Jogador de futebol. Imagina ele atleta. Ele já tinha uma condição física acima dos outros, né? Acima da média, bem acima da média. Na época, 1960, 1970, ele já era bem acima da média, além dele ser gênio, né? Era o que mais corria, era o que mais saltava. Imagina agora com essa tecnologia toda, de fisiologia, medicina e tudo, eu acho que ele passava por cima de todo mundo. Isso que o Bruno falou é verdade. As pessoas têm um anacronismo absurdo, porque a pessoa... Eu estava vendo ontem Flamengo e Botafogo, né? Estava passando no Sport TV. Eu vi esse jogo, em 89, mas eu era moleque, tinha 9 anos. Cara, você vê que o jogo é muito mais lento. É visível isso. Muito mais. Mas você tem que ter na tua cabeça o seguinte, era o mais rápido que a gente tinha para o momento. E o campo maior, né? O campo maior. O jogo era rápido. O campo maior, o gramado era horroroso, a bola ficava no fofo, gramado. E aí o cara vai falar, não, mas pô, como é que pode? Eu acho que quando a gente está falando de Maracanã de 70 anos, eu acho que nós, como amantes do futebol, como pessoas que trabalhamos com isso, a gente tem uma missão muito importante de perpetuar as histórias. Entendeu? Seja na televisão onde a gente trabalha, ou nas nossas mídias sociais, porque isso, infelizmente, cai no esquecimento. Eu estava vendo aquele documentário da geração de 50. Cara, você vê realmente que os caras, como falou o Renato, os caras terminaram a vida deles ou execrados ou esquecidos. O Wanderson, a minha preocupação é o seguinte, a preocupação que meu pai teve de passar tudo para mim sobre futebol, sobre o romantismo, os grandes jogadores, seleção brasileira. Eu aprendi a gostar de futebol por causa da seleção brasileira. Já contei essa história para vocês, para o André, enfim, por causa daquela seleção fantástica de 82. Mas eu sou torcedor do Fluminense.
E meu pai sempre passou isso para mim, né? Dos grandes jogadores, contou. E aí eu tive a chance, a sorte de trabalhar com grandes pessoas, radialistas, jornalistas antigos, que também passaram por aquela situação. Qual é a minha função agora? Né? Eu tenho sobrinhos mais novos, eu tento passar isso para eles. E eles são apaixonados por futebol europeu, né? Manchester City, Chelsea, isso e aquilo. Mas eu, às vezes, quando eu estou lá na casa deles, eu converso, eu falo várias coisas de futebol, falo várias coisas, principalmente do meu time, que eles também são tricolores. Para quê? Para que eles não esqueçam a história e que daqui a alguns anos, daqui a 30 anos, eles passem também para os filhos. Né? A gente eu também. Eu mostro pro meu. Tudo. Eu mostro pro meu sobrinho, às vezes eu pego o celular e mostro para ele os gols do Romário. Olha os gols que o Romário fazia, não sei o quê. Aí tem aqueles vídeos de 5 gols mais absurdos do Romário. E você tem que ir fazendo isso, né? Porque senão, realmente, como você falou, vai morrer. A história vai morrendo, né? É sim. E cada dia menos estão valorizando a história, né? Cada dia a gente vê que se valoriza menos. É muito midiático, aquele momento exato. O cara imediatismo, né? Exatamente. Tipo assim, o cara pimba, daqui a 2 anos ninguém se lembra mais, entendeu? Então, um parênteses. Se você fizer uma análise, assim, se você pensar, já tem uma geração que não conhece o Ayrton Senna. Não, já. 5 anos. Já tem uma geração que não viu o Ayrton Senna correr. Você fala de Ayrton Senna para pessoa... E a minha geração ficou só de ouvido, porque eu tinha 4 anos, né? A geração 3 anos. Praticamente não acompanhou a fase de ouro do automobilismo brasileiro. Porque o Ayrton Senna... E não vamos nem falar do Guga aqui também. Quem? Guga. Mas o Guga, eu acho que ainda tem assim, o Guga, eu acho que... O Guga eu acompanhei um pouco. E o Guga tem uma coisa que não passava na TV aberta também, né? Ainda tem isso. Era só manchete, às vezes. Não interessa. O cara foi tricampeão. Mas o meu primo de 25 não viu o Guga, foda-se. Não viu, não sabe nem quem é. De 25 não viu? O Senna... Eu tinha 2, 3 anos. 4 anos. Foi 97. Sabe quem é o Senna, mas não sabe quem é o Guga. Então, aí eu tava pensando muito nisso, nesse negócio do Maracanã, que a gente tava falando. Só para concluir, eu acho que essa geração nova, essa molecada de 15 anos, 20 anos no máximo, acho que, e a gente também, mas principalmente essa molecada, tem que aproveitar bastante esses dois que ainda continuam jogando, Messi e Cristiano Ronaldo, porque são espetaculares, são gênios, são acima da média, e eu acho que nós fomos presenteados ainda por esses dois, porque eu não sei se vamos ter jogador nesse nível tão cedo. Assim, eu acho muito difícil. Eu acho que a gente tem que curtir bastante, porque o Cristiano acho que já está com 34, 35, né? O Messi está com 32 e acho que o Cristiano joga mais 2, 3 anos em alto nível. Já estão no final, né? Eu acho que o Messi nem tanto. Eu acho que o Messi tem mais problema físico do que o Cristiano. Eu acho que o Messi mais 1, 2 anos. Não, acho que o Messi vai mais longe, não é não? Acho que vai. Será? Acho que os dois vão longe. Será que mais 2, 3 anos jogando em alto nível? Acho que Renato, vai ter outro fácil, rápido. Mas assim, André? Mas assim... Mas dominando futebol por 10 anos, como eles estão dominando, André? 12 anos. Vai ter. Claro que vai. Eu acho 2, assim, eu acho que pode ter 1, mas 2 eu acho pouco provável. Se fosse francês, André, sei lá o que, como é que é em francês, eu ia afirmar lá atrás que nunca na vida ia ter outro jogador igual Michel Platini. Nunca. Como assim? Platini foi monstro, super monstro. Gênio. Foi mais um gênio que não ganhou a Copa, né? Infelizmente, né? Teve outros que vieram aí e tal, mas outros caras vão chegar aí. De repente, fica um brasileiro novo, um argentino novo, até um francês novo, o Mbappé está aí. O Mbappé pode brilhar por 10 anos também. Sim, mas... Porque o Mbappé está no Paris Saint-Germain. Quando ele parar num desses gigantes aí, fodeu. Mas você não acha que... Mas você não acha que tanto o Messi... Eu acho mais o Messi do que o Cristiano Ronaldo, enfim, mas o Cristiano Ronaldo, você não acha que não está entre os 5 melhores de todos os tempos? Só fugindo um pouquinho do assunto do Maracanã, porque é difícil você pegar, tipo, assim, Pelé, Zico, Messi, Maradona e bota mais um. Acho. Não, você não acha?
Eu acho que o Messi não estaria Eu, entre eu, os 10. Tá entre os 10 ali. não, cara, eu acho que o Messi, na minha opinião, acho que está entre os 5. Não vaza, Não tenho dúvida não, cara. Não, eu sou velho. Não acho. Hã? Não acho. Não, eu acho que a única coisa para o Messi está faltando é a Copa do Mundo. Não sei se vai ganhar, mas enfim. O cara já deu tudo. Bom, vamos fazer o seguinte, gente, para não ficar... Você vai ter que render um programa inteiro sobre isso. Não, e para não ficar gigante também, vamos fazer mais uma rodada de coisas antes de encerrar? Vamos, Brunão. Vamos. O meu tá faltando um jogo só, né? Então já começa por você, pronto. Eu também não sou faltão. Vamos lá. Fala aí, Renato. Vai inverter? Esse jogo aqui foi a final olímpica em 2016. Estava junto com o Bruno no Maracanã. Isso. Na medalha de ouro. Tiramos uma foto com o grande Fagner. Foi, Bruno? Peraí. Raimundo. Peraí. Calma, Raimundo, tá grande Raimundo. E me marcou porque, mais uma vez, né, o André sempre brinca comigo, questão de seleção brasileira e tudo, e tinha aquela situação de ganhar medalha de ouro, de não ganhar medalha de ouro, que não é título. Aí a foto aí, nossa, aí, ó. Essa foto aí, é título nossa. sim, cara. Medalha de ouro não é título. Sim, foi campeão. Mas foi importante para o Brasil, foi a primeira medalha, né? Ninguém, tipo assim... Acho que por isso que... Tipo assim, você não vai... pelo menos, o Vandeco, eu acho que ele conhece muito mais da Olimpíada e sabe. O cara ganha uma medalha de ouro e ninguém grita campeão, né? Mas acho que nessa situação do Brasil em casa, nunca ganhou. Acho que foi mas é porque o futebol é um pouco diferente. É porque o futebol é o único esporte que o mundial dele não é a Olimpíada. Exatamente. Aí eu vou entrar nesse mérito que eu estava junto com o Bruno no Maracanã. E... Aí vê se ele quer dar tchau para você. Tira daí, Bruno. Tem que Opa. Boa noite. Não estou te vendo, Vicente, tudo bem? Bruno, a tela tá cheia aqui. Não tá entrando, não? E essa final olímpica... Agora foi. Eu não sei se o Bruno teve essa sensação no dia. Foi uma sensação de final de Copa do Mundo, cara. Porque era a grande chance do Brasil, ou era a única chance, a última chance do Brasil ganhar uma medalha de ouro real, assim, e que o Brasil já bateu na trave algumas vezes, e era a grande oportunidade. Entendeu? Renato, para mim, eu acho que é bastante importante isso aí. Para mim é tão importante que apagou 10% do que foi o 7-1. Isso aí eu acho que não apaga. O 7-1 não. 7-1 não apaga a derrota por Uruguai. Não, eu falei 10% só. Não, acho que não apaga, acho que nem 5% apaga, porque... Isso aí tá... Foi dentro de casa, acho que foi a maior derrota do Brasil na Copa do Mundo. Foi uma coisa... Foi quase uma das maiores goleadas da história da Copa, né? Deve ter sido a segunda, terceira. Não, na época... Tem um 10-1, um 10-1, Não, eu tô falando com relação à derrota da seleção brasileira. Acho que foi a maior derrota da seleção brasileira. Da história, eu acho que foi. Foi, então, dentro de casa. Tinha sido um 6-1 para o Uruguai na década de 20, 10, do século passado. E se você for reparar essa geração olímpica, né, muita gente falando, a seleção... Muita gente ali agora está começando a explodir, né, nos seus respectivos times, e que pode ser, não 70%, 80%, mas 40% dessa seleção aí pode estar nas próximas Copas do Mundo, nas próximas Copas. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tem uma galera aqui que eu nem sei onde é que está. O goleiro era o Weverton. Está sendo convocado. Palmeiras. Zeca acabou. O Zeca estava no Inter, né? Bahia, jogou no Bahia também depois. Rodrigo Caio está no Flamengo. Marquinhos está no PSG. Douglas Santos está na Alemanha, eu acho. Wallace. Está na Alemanha. Está na Alemanha também. O Wallace é do Grêmio? O Wallace também está na Alemanha. Renato Augusto na China. Acabou, né? Acabou já. Luan também não Corinthians. fez água. Neymar.
Esse trio tá até que tá aí. O Neymar, trio pode Gabigol, dar Jesus. voto, se tiver voto. O Luan, cara, o Luan do Grêmio, que agora está no Corinthians, é um grande mistério, porque ele fez uma Olimpíada até boa, Ele parou depois, naquele Mundial, ele parou no Mundial contra o Real Madrid, ali foi o último... e depois ele fez uma voltou. Libertadores espetacular e eu apostava muito nele. Eu acho que esse moleque vai ter sequência na seleção brasileira. Eu acho que o Grêmio perdeu, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que o Grêmio perdeu o time da venda dele. Quando chegou o Manchester, acho que foi o Manchester United, que chegou na época oferecendo 40 milhões, 30 milhões de euros na época, tinha que ter vendido. Agora está no Corinthians lá. Não, entendeu? E acho que perdeu o time. Eu acho que isso, de repente, o jogador acaba ficando um pouco abatido, que ele queria sair, não conseguiu, enfim. E aí, cada cabeça, né, do jogador é diferente da outra. Mas eu acho que o Mundial foi muito emblemático, porque as pessoas depositavam muita confiança nele, né? Confiança nele, e ele não deu um chute, o Grêmio não deu um chute a gol, ele não conseguiu chutar o gol. Controlado pelo Real Madrid, né? Ele não conseguiu jogar, cara. E ali todo mundo foi em cima do cara, de, o cara não joga, não sei o que, jogo grande ele não joga. Aquilo ali acabou praticamente com a história dele no Grêmio. E o treinador da seleção brasileira, o Rogério Cali, também é um grande mistério também, né, cara? Apesar que, na minha opinião, eu acho que teve dedo do Tite por baixo aí, mas a seleção, mas enfim. O Brasil veio tropeçando, outro assunto. Né, tropeçando, né? Vamos lá, cadê agora? Vamos o quê? Vandeco, quer lembrar um aí? Quem? Eu ou o João? Só para completar, só para finalizar rapidinho, gente. Só para finalizar rapidinho. E essa seleção da Alemanha, que todo mundo falou que era a terceira força, que estava disputando a Olimpíada, acho que 20% ou 30% dessa seleção está sendo convocada agora e uma boa parte foi para a Copa da Rússia em 2018. Boa. Eles aproveitam melhor do que a gente aqui, né? Muito melhor, pô. A gente aqui quase não aproveita ninguém. Eu vou falar... vou resumir dois em um só. Seria o Flamengo e Santos, de 83, que foi um momento de muita magia nesse jogo, né? Eu cheguei no Maracanã 11h30 da manhã, o jogo era 5 da tarde, meio-dia já estava cheio a arquibancada, todo mundo em pé. Foi uma coisa assim que a gente sabia que ia ganhar, ia ser tricampeão brasileiro. Foi despedida de Zico, inclusive, né? Já estava vendido. Jogo... Hã? Ele já estava vendido, já, né? Já estava vendido. Ele estava doente também, estava com febre, gripado. Foi o último jogo antes dele ir para a Udinese. Foi uma coisa muito extraordinária esse jogo, né? Mas é um jogo de título, um jogo, né, maravilhoso e tal. Agora, o que talvez para mim tenha sido o jogo mais emocionante da minha vida de Maracanã, olha que isso é uma coisa, para resumir num jogo só, uma coisa bastante importante, é o Fla-Flu do Leandro. Ele gol aos 44. Dezembro de 85, gol aos 90 minutos de jogo, 45. Aquela bola, um gol no ângulo, né? Uma bomba no ângulo. Esse jogo foi importante porque o Flamengo estava jogando muito mais que o Fluminense. O Washington fez 1-0 no primeiro tempo. E já no final do primeiro tempo, a torcida começou a cantar do Flamengo, todo mundo ficou em pé. Tinham 95 mil no Maracanã, todo mundo em pé. E ficou em pé até o final do jogo. Assim, é uma coisa que quem vai ao Maracanã sabe como é que é a magia. Sabe que aquele dia vai acontecer alguma coisa. A gente sabia que ia empatar ou então ia ganhar o jogo. E aquela patada do Leandro, rapaz, foi uma coisa... Não valeu porra nenhuma. Depois o Fluminense foi o tricampeão do Fluminense, que roubou aquele pênalti lá do Cláudio Adão. Aquele Bangu, o Cláudio Adão sofreu um pênalti dentro da área, é redundância, mas sofreu falta dentro da área, mas o Wright já tinha acabado o jogo. Um vagabundo de um ladrão. Não pode falar muito dele. Não pode falar muito dele, não. Se falar dele Maracanã, voltamos aqui. Ele tem dívida com ele aí, tá em dívida. Deixa quieto, André, deixa quieto. Deixa quieto, né, cara? Porque tem história melhor. A história não foi nem no Maracanã, foi no Serra Dourada. Deixa quieto. Melhor, deixa ele quietinho. Os caras peitaram ele e botou para fora. Enfim, esse jogo, esse Fla-Flu do Leandro foi uma coisa... Fala aí, André, que você não tem noção do que foi. Só quem estava no Maracanã.
E Zico estava na cabine, da Rádio Manchete. Globo, vendo o jogo. Acho que é da Manchete, não era? Não lembro se é da Manchete. Que ele dá um soco no vidro. Dá um soco no vidro. Isso foi... De todas essas glórias que eu já vi do Flamengo, do Maracanã, essa que não valeu porra nenhuma, esse jogo foi muito, muito, muito marcante. Foi muito. Que saudade desse Maracanã, meu Deus. No segundo tempo, para vocês terem uma ideia, o Cantarelli assistiu o jogo da meia-lua. O Fluminense não passou em nenhum momento da linha de meio de campo. Era um massacre do Flamengo. Aí, a TVE, tá vendo? Esse muito gol bom, aí, TVE era muito bom, né? Esse gol aí, ó, que bateu a falta, a torcida do Fluminense, antes de bater a falta, cantava ão, na cabeça do Negão. Ão, na cabeça do Negão. Sempre quando ele tinha um subiu no cruzamento. terceiro andar para fazer esse gol. Subiu que subiu. E na maioria das vezes o Washington conseguia fazer o gol, sempre quando a torcida do Fluminense cantava essa música. Ele era o frangueiro, e o Cantarelli era o frangueiro, filho da puta. Né? Mão de alface, né? Andrade jogou na área, alguém cortou, pegou dentro de uma patada, inacreditável. Esse gol. Foi o quê? 44, 45 do segundo tempo. Esse aí foi o... Eu estava vendo outro dia. Tem um jogador caído lá do Flamengo, porque a pressão da torcida era uma coisa aí muito extraordinária. Esse jogo, para mim, foi o grande jogo do Flamengo. Foi no grande momento, André, né? Eu não me lembro, mas esse jogo foi no triangular. Foi no triangular final, né? O primeiro foi esse jogo, aí depois foi um Fluminense e Bangu, depois Flamengo e Bangu. Fla-Flu, Flamengo. Bangu venceu o Flamengo 2-1. Se o Fluminense ganhasse o Flamengo, jogava contra o Bangu pelo empate, né? O Bangu que entrou pelo empate, né? Era o Bahia, não. O que eu estava lendo sobre esse jogo, quem ganhasse esse jogo ficava de bye na segunda rodada para pegar o Bangu. Como teve empate, teve um sorteio, e aí no sorteio o Flamengo pegou o Bangu e perdeu para o Bangu. E aí o Fluminense gol do Bangu foi campeão, porque ele fez 3 pontos, o Bangu fez 2. O Bangu só ganhou do Flamengo. O Bangu tinha um timaço, né? Quem perdesse esse Fla-Flu estava fora. Quem perdesse o Fla-Flu estava fora. Então, o Bangu jogava pelo empate. Porque venceu o jogo dele. Jogava pelo empate. Você vê quando o Bangu sai na frente do Fluminense com o gol do saudoso Marinho, né? Que nos deixou essa semana, né? E o Fluminense virou o jogo, porque se fosse empate, o Bangu iria ser campeão. Já tinha acabado de ser... Tinha sido vice, né, na metade do ano, brasileiro por Curitiba, né? Eu preciso registrar também, gente, assim, a primeira final nacional, de um torneio nacional entre co-irmãos do Rio de Janeiro. A Copa do Brasil de 2000 e, Vander, que eu ajudei 5 ou 6? 2006. 2006. Flamengo e Vasco, 2006? Flamengo e Vasco, final da Copa do Brasil. Esse jogo tinha uma importância... Mas não foi a primeira final nacional. A primeira final foi Vasco e Fluminense. 84. Não, Flamengo e contra alguém do Rio. Primeira final nacional, final do Flamengo com... contra alguém do Rio, porque o Vasco era o adversário do Flamengo dos anos... Foi esse jogo aí que o Renato empurrou o papel. Esse é o gol do Juan. Foi o primeiro jogo. Esse é o segundo. Esse é o segundo jogo. Foi o segundo. Esse aí é o segundo. O Valdir Papel foi expulso no segundo jogo. No segundo. E aí o Renato partiu para cima dele. Foi um negócio empurrou ele. O Rodrigo Arroz aí, meu Deus do céu. Mas aí era importante porque era Flamengo e Vasco numa decisão de título nacional. Depois da Copa do Mundo. Não podia perder esse jogo pro Vasco de jeito nenhum. Depois da Copa, lembra que parou para a Copa? O Flamengo classificou, o Vasco classificou, teve que esperar a Copa do Mundo toda. E o Vasco, cara, o Vasco vinha num embalo melhor do que o Flamengo. O Vasco vinha no embalo, ganhou do Fluminense na semifinal. A Copa quebrou. Ganhou do Valdirão, o Vasco. O Flamengo contratou o Ney Franco, que era o técnico do Ipatinga, que tinha ido muito bem, quase tinha eliminado o Flamengo. Quase eliminou o Flamengo foi e contratou o Ney Franco. O Vasco era franco favorito, isso aí. O Ney Franco, eu tenho uma parcela nisso, mínima, mas eu tenho. Porque quando o Kleber Leite foi estar na área que eu comandava, no intervalo eu fui falar com o Kleber Leite, contrata o Ney Franco do Flamengo. E ele já estava contratado. Ele só não revelou no programa. Já está acertado, mas eu não posso falar. Puta que pariu. Aí o Ney Franco foi campeão, né?
Foi muito bom esse jogo aí também. Só para E registrar. aí trouxe a República do Pão de Queijo dele lá, né? Depois. Isso, Walter isso Minhoca. deu certo, mas não acho ruim técnico, não. Não é dos piores, não. Tem muito vagabundo para ver. Não. João agora. Bom, né? vamos lá. Vou falar agora aqui do meu. Bom, eu não posso deixar de falar do jogo de 97. Vasco e Flamengo, segundo jogo, né? Era um quadrangular também, não é? Um quadrangular Era um do Campeonato quadrangular. Brasileiro. Flamengo, Portuguesa, Juventude e Vasco. E Vasco. O Vasco tinha jogado no domingo, eu fui nos dois jogos, com o Flamengo, primeiro jogo, acho que era o terceiro 1 a 1. jogo do quadrangular, né? Aí foi 1-1 e todo mundo falou que Eu fui nesse Paulo 1 a 1. Tuori deu um nó tático. Foi a primeira vez que você ouviu falar em nó tático. Que o Paulo Tuori tinha dado um nó tático no Antônio Lopes, tinha segurado o time do O Vasco. Edmundo deitou nesse jogo. E aí, quando veio o segundo jogo, estava lá uma quarta ou quinta-feira à noite, não lembro. Fui com a minha irmã. E o Edmundo simplesmente destruiu, né? Acho que esse jogo foi... Eu acho que ainda teve jogador expulso. Acho que o Nelson foi expulso, Nelson Patola. Júnior Baiana. O Baiano. Nesse jogo aí, Edmundo brincou. Eu acho que o Edmundo jogou demais. Eu acho que o Edmundo, na época, na minha opinião, cara, se ele jogasse na Europa, acho que ele ia ser considerado o melhor do mundo. Na época. Pois é. O que o Edmundo jogou em 97... O Apolinho fala isso, né? Fala isso, né? Se o Edmundo estivesse jogando, não sei lá, no Real Madrid, no Barcelona, no clube gigante lá da Europa, eu acho fatalmente ele ia ser escolhido o melhor do mundo. Ele jogou demais, na minha opinião. demais nesse jogo aí. Demais. E é engraçado que eu lembro, esse jogo é marcante por causa do Maricá, né? A gente sempre lembra do Lopes falando do Maricá. E eu fui olhar, o Maricá era reserva, ele entrou durante o jogo. Né? E ele faz o quarto gol, ele fecha a goleada. Não, o Vasco na década de 80, década de 90, cara, era tirando... É o pesadelo do Flamengo, cara. Década de 80, o Flamengo só apanhou pro Vasco. De 85 para frente, 86 para frente, 87, 88, 89, Isso aí 90. foi um golaço. Era porrada, certa. O Vasco passava o carro, o Acácio fechava. Né? Na verdade, sempre foi equilibrado. Não, eu acho que o Vasco... Cara, a minha lembrança de criança, dos anos 80, é o Vasco ganhando do Flamengo. Sim, mas nos toda anos hora. também. Toda hora. André, espetacular, o pessoal da imprensa toda ali à beira do gramado antigamente, olha lá, esperando o jogo acabar, lá, 350 pessoas ali do lado, tava no jogo, todo mundo invadia. Acabou isso. Quem viu, quem não viu... Faz parte da pasteurização da nossa notícia, do nosso esporte. Um lixo. Eu tava vendo ontem o Botafogo e Flamengo, você via do lado do campo, teve uma hora que o Maurício pegou a bola na direita, já tava 1-0 o Botafogo. Você não viu o Maurício? O Maurício sumiu, teve uma hora que ele some na lateral. Sim, você não via mais a lateral do... Via a lateral. Agora é João, né? Eu vou falar, como eu só falei de Fluminense, agora eu vou falar de um jogo da Copa de 2014 que eu fui lá aquele Colômbia e Uruguai, gol do James Rodrigues, pro Renato James Rodrigues. O gol mais bonito da Copa, né? James. Foi legal porque eu fui o Maracanã num momento diferente, com muita gente, mas um jogo de Copa, né? Então acho que, foi o que eu consegui na época de ingresso para ver um jogo da Copa, um jogo da Colômbia contra o Uruguai. E foi um jogo legal, que a Colômbia realmente amassou o Uruguai dependendo muito do Cavani e do Suárez. Se eu não me engano, o Suárez nem jogou esse jogo. Ou jogou. Não, ele tinha sido expulso por causa da Itália. Já tinha sido expulso por causa da mordida, então nem jogou, foi só Cavani. Isso foi um jogaço. Eu tava de frente para esse gol, na verdade. Ele eu fez tava gol de frente para mim. Você tá perto, eu também tava ali. Foi um golaço do Rames, quando ele pegou a bola, os colombianos todos já comemorando. E o legal desse jogo também, não sei se o Bruno... Como eu morava longe do Maracanã, eu fui muito antes para ver o jogo do Brasil contra o Chile. O jogo do Brasil, exatamente. Estava passando em delay nos telões do Maracanã. Então, foi legal porque eu fiquei no Maracanã há muito tempo. Brasil-Chile, né? Que durou muito. Brasil-Chile. Oitava de final. Foi para prorrogação. Foi para prorrogação inteira. Aquela bola na trave do Penila que o Chile quase eliminou o Brasil. Fez Vascaíno Penila. Deveria ser entrado, né, João?
Poderia ter entrado. Deveria ter entrado. Esse jogo foi legal. Era menos vergonhoso. Era menos vergonhoso sair na oitava do que sair do jeito do que sair na E pro Chile jogando melhor. Esse jogo foi legal porque eu vi um Maracanã com uma torcida diferente. Eu já tinha ido na Copa das Confederações ver o Itália e México, mas a Copa das Confederações não é a Copa do Mundo. E aí foi legal. Esse dia foi legal porque foi o Maracanã num jogo de Copa e vi uma torcida diferente. Foi uma diferença assim, em relação ao clube. Foi um momento marcante meu com o Maracanã. O único jogo de Copa que eu vi no Maracanã nesse ano foi esse. E foi bem legal porque, enfim, na época era uma sorte conseguir ingresso, né? Eu tinha que ficar de madrugada, clicando. Fiquei de madrugada para comprar esse ingresso. Enfim, foi bem legal. Na Copa do Mundo, o único jogo que eu vi foi Bélgica e Rússia. Uma retumbante merda gigante. Horrível, esse jogo horroroso. Eu fui também. Eu dei sorte, não, né? A minha irmã deu sorte. Ela conseguiu os ingressos para o Maracanã no primeiro sorteio. Ela conseguiu todos os ingressos para o Maracanã, menos a final. Eu só não fui, a gente só não foi na final. Eu fui Argentina e Bósnia, foi o primeiro, né, o jogo da Copa do Maracanã. Fomos nesse Uruguai e Colômbia, fomos em Rússia e Bélgica e fomos em Alemanha e França. Fomos todos esses jogos. Esse gol do Ramos Rodrigues lembra um pouco aquele gol do Rivaldo, né? Não foi? Na Copa de 2002, não me lembro, que ele ajeita no peito, foi contra a Bélgica também, que ele desvia no zagueiro, né? Lembra um pouco também, né? Mas foi mais mas esse dele é mais completo. Não teve desvio, não teve desvio. O do Ramos é mais bonito. Eu agora vem na memória. E a Colômbia era muito mais seleção que o Uruguai. O Uruguai dependia muito do Cavani, do Suárez. Era muito mais aquele futebol pegado. A Colômbia jogando muito mais futebol e mereceu o Uruguai na roda no segundo tempo. A Colômbia sempre teve futebol mais leve, né? De toque de bola, mais leve. Era um time bom, quadrado, né? Quadrado, o Rames. O Uruguai sem o Suárez não dava. Sem o Suárez, era 50% do time, era o cara. O goleiro era o Ospina. Lembro que tinha um colombiano na minha frente que ficava gritando Ospina, Ospina! Foi maneiro, foi bem maneiro. Eu fui com meu sobrinho nesse jogo, pequenininho, acho que eu tinha 2 anos, sei lá. Tem que fazer as contas aí. Mas bem pequenininho, foi muito legal. E Wanderson, vamos fechar com o Vandeco. Falando de Copa do Mundo, meu jogo, o último jogo, minha última memória é Argentina e Bósnia. Eu fui nesse jogo com 2 amigos, o Eduardo Lan e o Luiz Vitor. A gente foi... Os 3 foram de camisa da Argentina, inclusive. Eu torço para a Argentina, então vocês sabem disso. Então, vocês sabem que eu torço para a Argentina. Então, cara, esse jogo foi inesquecível para a Argentina e Flamengo ou Corinthians? Não, eu tenho um carinho pelo Corinthians. Grêmio, posso apagar meu passado, né? E Lazio, né? Nos anos 90, o Corinthians... Se o Vandeco fosse falar do Mundial de 2000, alguma coisa assim... Eu não fui, do Mundial de 2000 eu não fui, não tive coragem. Tive coragem. Valeu, Bruno, tô saindo, valeu. Eu fui. Estou imbecil, né? Aí esse jogo da Argentina, cara, o Renato falou uma coisa que é verdade, cara. A gente vai ter a oportunidade de ter visto o Messi jogar aqui na nossa casa. Aqui. É muito impressionante o que o Messi joga, cara. A velocidade do cara você vê no estádio, é bem diferente de você ver da TV, tá? Eu concordo. Uma coisa que também o Maracanã me proporcionou, só furando rapidinho, é ter visto os 3 maiores brasileiros que eu vi assim, jogar. O Ronaldo Gordão já, o Ronaldinho jogando no Fluminense e o Romário. Acho que isso foi... Essa é uma memória que eu tenho do Maracanã também. Por mais que tenha sido jogos assim, um pouco emblemáticos, foi legal ter visto eles assim, né? Presenciado eles em campo. É isso que você falou, por exemplo. Eu não vi o Zico, eu vi o Zico jogar pela TV. Quando o Zico parou em 90, eu tinha 10 anos. Eu não vi o Zico no estádio. Então, quando eu vou ver a pelada do Zico no final do ano, mesmo ele gordo, velho, é o Zico, cara. Ele que tá ali, verdade. O Zico era muito diferente. Entendeu? Então você vê. Então, eu fui nesse jogo, cara. Você vê esses caras é muito bom, né, cara? Você vê. É muito bom, cara. Sei lá, jogo antigo, jogo de veterano com o Zidane, com. Sei lá, o próprio Ronaldinho Gaúcho. Figo jogava demais.
Mas eu tô falando, você vê no estádio o Messi jogar, cara, porque em casa você não vê a movimentação dele toda, né? Você só vê praticamente o futebol Ele na com a TV. bola no pé, né? Antigamente o futebol na TV era 3, 4 pessoas jogando. Hoje tá maior, né? A angulação da É. câmera é um pouco maior. Mas você vê o cara jogando, você vê, às vezes, assim, a jogada tá lá na frente, aí você vê ele se movimentando em campo, você vê ele pedindo bola, que você não vê pela TV isso, entendeu? Você sente o que o Renato falou, ele é um cara diferenciado. Não sei se vocês já viram, se vocês já viram um documentário do Guardiola falando do Messi, né? E ele observava muito o Messi dentro de campo, todos os movimentos do corpo, ele sem a bola no pé, ele olhava para um lado, ele olhava para o outro, ele ficava focalizando tudo para encontrar aonde. Aí teve um dia que o Guardiola perguntou para ele, para o Messi, mas por que você faz tanto isso? Por que você acompanha o jogo tanto, mexendo a cabeça para um lado e para o outro, mesmo você deslocado da partida? Ele falou assim, eu estou tentando achar um lugar melhor para que eu receba a bola e para que ninguém tome a bola de mim. Ele falou isso. Quer dizer, com certeza é um craque. Eu não lembro quem foi que falou que o Messi ele não pode ficar muito tempo sem pegar na bola, né? Senão ele Daniel Alves. Autismo, né? Acho que ele tem um grau de autismo, né? Bem baixo. Bem baixo, mas se ele ficar um tempo sem pegar na bola, parece que ele se desconecta do jogo, ele perde interesse praticamente. Então ele tem que estar sempre com a bola no pé. Mas você começa a olhar ele no estádio, assim, você vê exatamente o que o Renato falou, o cara procurando um lugar para jogar, para tentar... exatamente. Ele não para, assim, ele não fica parado. Eu tenho até uma bronca dele na seleção da Argentina, porque eu acho que nas 2 finais contra o Chile, ele poderia ter jogado mais. O cara é o melhor do mundo. Assim, a final da Copa América, né? As 2 Copas Américas ele poderia ter decidido. Uma coisa que Mas a Copa América nos Estados Unidos, a Argentina fez uma Copa boa nos Estados Unidos. Não, mas a final, o que eu reclamo do Messi... a final tudo bem. Eu falo isso com o João, o João sabe disso. A gente comenta muito isso. Cara, eu acho que o Messi, nas finais, ele tem que pedir a bola. Ele é o melhor do mundo. É o que o Cristiano Ronaldo fez com Portugal, cara. O Cristiano Ronaldo com Portugal na Euro, teve uma hora que ele pegou uma bola na direita, acho que foi contra a Croácia, ele pegou uma bola na direita e foi a coisa dentro do gol. Porque ele é o melhor do mundo, cara. Quem vai decidir a Copa do Mundo vai ser o Messi, não vai ser o Di Maria, não vai ser o Agüero, não vai ser esses caras. Eu acho que ele fica esperando a mesma participação que ele tem, que os outros têm no Barcelona. Só que não tem, na Argentina não vai ter. Em 86, você pega os jogos da Argentina em 86, cara, o Maradona sabia que era ele, o Valdano e o Burruchaga. Era isso que tinha. E o Maradona ia lá, pegava a bola no meio, tabelava. E o time também sabia, né? O time também sabia e passava a bola para ele, né? Ontem eu vi o jogo do Barcelona pelo Campeonato Espanhol e aí eu vi o lance do Messi, que ele sofre o pênalti, né? No lance do segundo gol, que é uma coisa impressionante. Ele pega a bola na intermediária, ele vem apanhando desde a intermediária, o cara segurando ele, batendo, ele tropeçando, quase caindo, ele se levantando, ele entra na área, o jogador adversário lá bate nele, ele levanta de novo, e aí quando ele passa no meio dos 2 jogadores adversários, ele sofre um encontrão, cai, o juiz marca pênalti. Eu achei duvidoso o pênalti, mas o juiz marcou o pênalti na hora. Você vê, o cara é um craque, é gênio, e não é um jogador que ele é cai-cai. Ele não desiste, cara. Ele para quando ele perde a bola, realmente. Realmente um jogador diferenciado. É igualzinho o Cristiano Ronaldo. É um jogador diferenciado. Você vê o jogador diferenciado. É muito diferente mesmo. Bom, gente, então quero agradecer a participação de vocês, dos nossos amigos aí no nosso canal. Esse bate-papo maravilhoso aí. Alguém tem alguma coisa? Valeu, pessoal, muito bom. Eu quero falar uma Só agradecer. Quero agradecer a participação, foi muito legal. E eu quero lembrar de um jogo muito importante que ganhou uma importância especial essa semana, que foi o Bangu e Curitiba, a final de 85, né? Que acho que pela primeira vez todo o Rio de Janeiro torceu junto para um único time, né? Não teve ninguém que não torceu para o Bangu, né? Se fosse Fluminense e Bangu, foda-se, Fluminense. Sucessivamente, Flamengo e Bangu, ninguém torceu para o Flamengo, mas o Bangu. Ou fosse Flamengo e Curitiba, ninguém torceu para o Flamengo, ou pouca gente. Agora, Bangu e Curitiba foi um momento muito especial. Uma pena que o Bangu não ganhou aquele jogo, cara. Assim, foi. Uma pena. E é uma pena que a gente não tenha mais clubes pequenos, né? Fazendo, que hoje eles não conseguem fazer
Eu senti muito aquele. Acho que foi o Ado que perdeu o pênalti. Jogou para fora o Ado. Eu lamentei muito. Teria sido muito especial o Bangu campeão brasileiro. Seria, a importância porque o Marinho morreu essa semana, né? E jogava demais. O Marinho, ele participou da pré-convocação, né? Ele foi na pré-convocação do Pelé para a Copa de 86. O Pelé chamou, acho que 28, 29 jogadores na época e só levou 22 e o Marinho estava nessa lista dos 29. Você vê como que você convocar um jogador do Bangu numa pré-lista para uma Copa do Mundo, você vê como que o cara jogava demais. Uma pena. Mas aí, só para registrar e agradecer a galera, aí foi muito bom. Sempre é bom falar de Maracanã, falar com os amigos sobre o Maracanã é sempre mais especial ainda. Vamos marcar daqui a 10 anos para falar dos 80, né? Sim. Mas antes disso, vocês estão convidados a voltar. Eu sugiro ao FUTCUT, etc., os organizadores, os responsáveis, que a gente podia fazer uma nova rodada disso aqui. Eu acho que cada um vai dar muita discussão isso. 5 maiores da história, o que vocês acham de jogadores aí para a gente Legal, discutir? vamos. A gente vai dar um assunto longo esse aí, hein? Vai dar um assunto longo, vai ter uma boa discussão. Mas é que cada um viu, não vale ler o que viu Tá, pode ser. Ouviu, Renato? Não vem com essa história, não. Não vai falar que é Garrincha. Não. Viu, Garrincha. É que eu vi, tinha 2 anos, eu vi. Então olha só, então a gente parte do princípio de caiu o Pelé, né? Caiu. Eu não vi Pelé. Pelé não dá. É isso aí. Acho uma boa, vambora. Tá bom, então vamos sugestão marcar. para a direção do FUTCUT, Não, etc. vamos marcar. Alô, diretores. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar que sempre que vocês quiserem participar, a gente está aqui, eu e o Juan, a gente está pensando em fazer mais vezes, outras rodadas. E a gente convida vocês a isso. Se vocês quiserem, se vocês toparem, a gente já faz um próximo aí. Eu acho que podia fazer uma. Tá topado já. Então, beleza. E uma sugestão polêmica. Como a gente vai falar dos 5 melhores, a gente também podia falar dos 5 piores, né? Framboesa de ouro, né? Porra, mas mas aí tem... Cara, mas tem que ser... Olha só. O André coçou a cabeça. Não, o que a gente viu. Acho que é mais difícil lembrar dos 5 piores do que dos 5 melhores. Exatamente, cara. Acho que vai dar pano pra manga isso aí. Ô, João, só para matar só o assunto. João, aquela geração de 97, 98, hein? Porra. Meu Deus do céu. Eu escolho os 10 ali. O Fluminense? Putz, grilo, nem fala. E teve um ruim depois também. Foi um prazer, hein? Então, foi um prazer. Amigos, um abraço a todos. Brunão, obrigado pelo convite. Wanderson, obrigado pelo convite. Um prazer participar. Tamo junto. Tá? Bom, então, pessoal, agradecendo a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Avisar o pessoal que está assistindo. Quem quiser uma história maneira também para deixar aqui sobre o Maracanã, deixa aqui nos comentários. Aproveite e se inscreva no canal. E é isso, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.